E aí, turminha, bora continuar? Então a gente vai partir agora para o capítulo 7, continuando com essa ideia de mudança de pensamento. Agora a gente vai falar do homem propriamente dito. Quais são as mudanças que ele vai passar, o que isso vai influenciar na formação da sociedade, o que isso vai influenciar na cultura e, posteriormente, na religião. Quais são as influências dessa mudança de comportamento desse homem para expressões culturais e até mesmo científicas. Então, agora a gente vai falar sobre renascimento cultural. Segue o mesmo princípio do renascimento urbano e do renascimento comercial. Era algo que já existia, deixou de existir e volta a existir. Então, a cultura, as artes, as expressões artísticas, elas já existiam lá na Grécia e em Roma. Deixaram de existir daquela forma no feudalismo. E agora, no Renascimento cultural, a arte greco-romana volta a ser valorizada. E o que é essa arte greco-romana? É uma arte mais voltada para o ser humano. Se antes a arte medieval ela era voltada para Deus, e aí a gente tem aquela ideologia do teocentrismo, teo, Deus, e centrismo, centro, então é Deus no centro de tudo. Agora, no Renascimento, nós vamos ter o oposto. Nós vamos ter o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem, antropo é o homem, centrismo, centro. Então, é o homem no centro de tudo. O homem ele passa a ser protagonista da própria história. Ele já não depende mais que Deus determine uma missão para ele. Isso significa dizer que ele não acredita em Deus? Não, não significa. Ele acredita, tanto que grandes artistas renascentistas vão fazer as suas principais obras, as suas obras mais famosas, para a Igreja Católica. Mas quer dizer que agora o homem ele não espera mais que Deus faça por ele. Ele vai arregaçar as mangas e ele mesmo vai fazer. Esse é o grande barato do Renascimento, é trazer essa questão do humanismo, o ser humano no centro de tudo, no controle de tudo. E aí, o ser humano, desde o seu pensamento, a sua forma física, passam a ser valorizados nas artes. Então, o que antes era voltado só para figuras religiosas, agora a gente vai falar sobre o ser humano. Um dos grandes participantes dessa fase da história do Renascimento vai ser a figura dos mecenas. Quem são os mecenas? São os burgueses. Lembra dos burgueses lá do Renascimento urbano, que moram nos burgos, os comerciantes? Então, são os burgueses que vão patrocinar esses artistas renascentistas. O que é patrocinar? Ele vai bancar, ele vai dar dinheiro para que esse artista possa viver da sua arte, que ele não se preocupe em ter que trabalhar, por exemplo. Imagina Leonardo da Vinci tendo que deixar de pintar a Mona Lisa para ir trabalhar. Ele não ia conseguir. Só ele se dedicando ao quadro da Mona Lisa integralmente, ele já levou 3 anos. Então, assim, os mecenas, que eram os burgueses, que eram os comerciantes, vão patrocinar esses artistas. Qual que é a intenção dos burgueses, dos mecenas em fazer isso? Eles terem mais prestígio social, eles terem uma atuação social maior. Lembra, eles eram excluídos pela Igreja Católica. A nobreza não considerava eles pessoas de bom convívio. Por quê? Porque eles trabalhavam. E a Igreja Católica acreditava que o trabalho deles não era digno perante Deus. Por isso eles eram excluídos da sociedade. Então, os burgueses, os mecenas, eles veem nesses artistas renascentistas uma oportunidade de se introduzirem aí na sociedade, de fazer parte dessa sociedade. Esse é o grande objetivo deles, em patrocinar esses artistas renascentistas. Aí a gente tem aqui uma obra renascentista. Vocês podem ver que aqui a gente tem uma valorização dos detalhes, os detalhes físicos. Olha só, a gente consegue ver, por exemplo, até as veias do corpo, da mão dele, o encaracolado dos cabelos, o desenho dos músculos.
Então a ideia do artista renascentista é reproduzir o ser humano da forma como ele é mesmo, sendo o mais autêntico possível, sendo o mais fiel possível à realidade. Essa estátua, por exemplo, ela é todinha em mármore branco. Quem esculpiu ela foi o Michelangelo. Moisés, um personagem bíblico. Aí aqui nós temos as características do Renascimento. Quais são os valores que o renascentista, os pensadores renascentistas ou humanistas, porque vai valorizar o ser humano, quais são os valores que eles pregam, que eles vão difundir, vão espalhar? Primeiro, nós vamos ter aí o universalismo, que é o artista, ele além dele ser artista, ele também vai ser inventor, ele vai ser cientista, ele vai ser escritor. Então o universalismo vai ser aquele renascentista que se dedica a várias áreas do conhecimento. Ele não é só um pintor, mas ele é, por exemplo, como Leonardo da Vinci, um cientista, um inventor, um escritor e por aí vai. Outra característica que a gente tem do Renascimento é o antropocentrismo, como eu falei para vocês, é o homem no centro de tudo. Agora, as obras renascentistas, sejam elas quadros, livros, músicas, esculturas, o que quer que seja, elas vão ser voltadas para o ser humano. Já não vai ser mais obras exclusivamente religiosas. Então obras de temas religiosos não vai ter mais? Vai, mas não vai ser exclusiva. Vão ter obras religiosas, mas vão ter também obras que falem do ser humano, que retratem o ser humano da forma mais fiel possível, com a maior riqueza de detalhes. Outra característica que a gente tem é o uso da razão, é o raciocínio, usar a racionalidade. Então, em uma discussão, como eu vou explicar determinados acontecimentos? Como que acontecia no feudalismo? Por que o céu é azul, por exemplo? Porque Deus quis assim, porque essa é a vontade de Deus. No Renascimento, essa pergunta vai ter uma resposta com um embasamento científico. Então, por que o céu é azul? Porque gotículas de água invisíveis estão no ar, e aí quando o raio de sol bate nelas, ela reflete nos seus olhos da cor azul. Por isso que o céu é azul. Então há uma explicação científica. Não é porque Deus quis assim, simplesmente. Há uma explicação racional. Agora eu não vou agir pelo meu sentimento ou pela minha crença, mas eu vou raciocinar. Vou tomar as minhas decisões baseado na minha razão, na razão, do raciocínio lógico. Outra coisa que nós vamos ter vai ser o individualismo. Antes, no feudalismo, tudo era coletivo, então as pessoas produziam e dividiam entre elas. Agora, no Renascimento, nós vamos ter o individualismo. Vai ser a capacidade do indivíduo de tomar as suas próprias decisões. Ele, por exemplo, é que vai decidir o tempo dele, como que vai ser investido. Antes, quem decidia isso era a igreja. E independente da sua posição, independente se você pudesse ou não, a igreja é quem definia. Você vai trabalhar de tal horário a tal horário, depois você vai para a igreja, depois você vai comer, depois você vai dormir, independente se a sua rotina caberia ali. No Renascimento, não. Você vai fazer o seu tempo. Você vai dividir o seu tempo da forma como você acredita. Outra coisa, agora a sua produção, a sua vida, por exemplo, ela vai ser próspera dependendo única e exclusivamente de você, daquilo que você fizer. Então você vai ser responsável pelos seus atos. Isso é o individualismo. E a gente tem aqui a ideia de tempo. Então, o homem ele passa a considerar o próprio tempo. Já não é mais o tempo de Deus. De novo, não quer dizer que esse renascentista, esse homem renascentista, ele seja ateu, ele não acredite em Deus. Não é isso. Mas agora ele toma as próprias decisões, baseado no que ele acredita ou baseado no uso da razão. Aí a gente vai ter o renascimento cultural em vários campos. Por exemplo, o renascimento nas artes. Nós vamos ter uma mudança na forma como os quadros eles são feitos.
Por exemplo, nós vamos ter aí a aplicação da perspectiva, da profundidade. Em vários quadros renascentistas você consegue ver quando nós temos uma paisagem em segundo plano, por exemplo, a profundidade, o sombreamento nas pinturas, a utilização de cores mais claras. No feudalismo tinha muita incidência de cores laranja, azul escuro, eram pinturas mais escuras. No Renascimento a gente vai ter uma claridade maior. Aqui a gente tem o quadro da Mona Lisa, pintado pelo Leonardo da Vinci, um dos quadros mais famosos que existe. Aqui a gente tem uma noção de profundidade e perspectiva muito grande. Técnicas de sombreamento também. Nós vamos ter também diferenças na literatura. Por exemplo, em Portugal nós vamos ter um autor renascentista, o Camões, Luís Vaz de Camões, que ele vai escrever os Lusíadas, que é um poema. A gente vai ter Miguel de Cervantes na Espanha, que vai escrever Dom Quixote, que é um clássico da literatura. Shakespeare na Inglaterra, que vai escrever Romeu e Julieta, e por aí vai. Erasmo de Roterdã na Alemanha, que vai criticar muito a Igreja Católica. Esses artistas renascentistas, eles vão ter uma liberdade maior para compor as suas obras. E aí a gente tem também, aqui a gente tem uma diferença, uma comparação entre um quadro medieval e um quadro renascentista. Tá vendo? O tema é basicamente o mesmo, né? É a representação da Virgem Maria com o menino Jesus. Então o tema, os personagens são os mesmos, mas a forma de representar é bem diferente, olha só. Tá vendo? Aqui eu já tenho profundidade, aqui não, aqui eu já tenho uma coisa mais achatada, né? Não tem profundidade, aqui eu tenho sombreamento, eu consigo ver uma paisagem aqui atrás, tá vendo? O livro ele tem volume, ele não é uma coisa chapada. Aqui, como eu falei para vocês, incidência de cores laranja, azul, amarelo. Aqui eu já tenho cores mais claras, é uma paisagem mais clara. São basicamente essas as diferenças. Aqui é um quadro do Sandro Botticelli, um dos principais artistas renascentistas que a gente teve, junto com Michelangelo, Leonardo da Vinci, por aí vai. E a gente tem o Renascimento nas ciências. A forma de ver o mundo como o universo, um outro olhar. Então a gente tem aqui o homem vitruviano, que vai ser um dos experimentos científicos mais famosos do Leonardo da Vinci. Né? Ele vai, com o homem vitruviano, ele vai provar que o ser humano ele é matematicamente proporcional. Ele não é uma obra do acaso, ele é matematicamente proporcional. E aqui também o Leonardo da Vinci tem desenhos da coluna, desenhos das partes do corpo humano, do esqueleto humano, né? E ele faz estudos sobre isso. Além disso, também a gente vai ter no Renascimento científico uma forma diferente de enxergar os astros, o universo. Porque até então, antes do Renascimento, a Igreja Católica dizia que a Terra ela era plana, ela era reta. Portanto, se você, por exemplo, saísse para navegar e navegasse em linha reta, você chegaria até um ponto onde acabaria a Terra e você cairia num buraco sem fundo. Outra coisa que a igreja vai dizer vai ser a teoria geocêntrica. Geo de terra, cêntrica de centro. Então, a Igreja Católica dizia que a Terra, o planeta Terra, ele estava no centro do universo e que o Sol girava em torno do planeta Terra. Nicolau Copérnico, que vai ser um cientista renascentista, baseado nos seus estudos e na sua prática de observação, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o Sol ele está no centro do universo e que todos os outros planetas giram em torno do Sol. Portanto, ele vai criar uma teoria chamada heliocentrismo. Hélio de Sol, centrismo de centro. Então, é o Sol no centro do universo. E o Galileu Galilei vai pegar essa teoria do Nicolau Copérnico e vai ampliar ela. Ele vai dizer, olha, além disso, além da Terra girar em torno do Sol, ela não é plana, ela é esférica.
Então, ela vai rodar, ela vai girar em volta do seu próprio eixo. Então, ela vai girar em torno de si mesma. E aí, a gente tem um período de 24 horas, que é um dia. E ela vai também girar em torno do Sol. Então, quando ela gira em torno de si mesma, em volta do próprio eixo, ela faz um movimento de rotação, que é o período de 24 horas. Quando ela gira em torno do Sol, ela faz um movimento de translação, que é um período de 365 dias mais 6 horas. De 4 em 4 anos, essas 6 horas junta tudo num pacote, faz um dia. É o ano bissexto que você conhece. Isso tudo, essas teorias todas, vieram do Renascimento científico. Claro que vão ser perseguidas pela Igreja Católica. O Nicolau Copérnico ele vai ser obrigado no Tribunal da Santa Inquisição a negar as suas teorias para que ele pudesse sobreviver. Aqui a gente tem o Nicolau Copérnico, né, provando aqui a sua teoria do heliocentrismo, que é o Sol no centro de tudo. E aqui a gente tem duas obras renascentistas muito importantes, muito famosas, que é o Nascimento de Vênus, de Botticelli, e aqui a gente tem a Criação de Adão, de Michelangelo, né, que coloca o homem quase que em contato com Deus, mais próximo de Deus. Então, turminha, sobre renascimento científico e cultural é isso. Também super tranquilo. Aí, a partir daí, vocês vão fazer as atividades aqui da página 117 e 118 sobre o renascimento cultural e sobre o renascimento científico. Ficou com alguma dúvida? Assiste o vídeo de novo. Se mesmo assim não deu para tirar a dúvida, comenta lá no vídeo que depois a gente explica tudinho para vocês. Tá bom? Fiquem bem, turminha. É isso aí. Beijo. Tchau.